Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem e nos acompanham em nosso canal da Igreja Batista da Orla Oceânica, estudando a Bíblia conosco. Nós estamos seguindo a sequência do livro de Salmos, de acordo com o texto de C.S. Lewis em seu livro Lendo os Salmos. E tem sido uma experiência maravilhosa durante esses dias. Você que nos acompanha desde o começo, eu convido você a fazer essa leitura conosco, adquirir o livro ou então baixar a nossa apostila conforme está aí no chat que nós temos compartilhado com os irmãos e irmãs. Então, vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje já é a 11ª aula. Quero convidar você a pensar um pouco sobre as nossas recomendações. A pandemia ainda não acabou, tá bom, meus irmãos e irmãs? Ainda vivemos um tempo que nos exige cuidados, embora já tenhamos vestígios de que os sintomas já diminuíram um pouco na vida social. Mas ainda precisamos fazer a vacinação, ainda temos a recomendação dos cuidados da Organização Mundial da Saúde. Sim, a Organização Mundial da Saúde continua recomendando o uso da máscara, continua recomendando a higiene das mãos, continua recomendando o distanciamento social. Em nossa igreja, nós seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde, embora nestes últimos dias nós tenhamos respeitado essa liberdade, né, da recomendação das leis municipais, que flexibilizaram a obrigatoriedade. Mas continuamos ainda pedindo a você que vá se vacinar. Já a nossa cidade já está aplicando a 4ª dose ou a 2ª dose de reforço. Então, eu convido você a procurar o posto de saúde, a acompanhar o calendário de vacinação, para que você possa se vacinar, e isso é uma medida de saúde para toda a sua família. Então, se você está fazendo isso, ótimo. Também está sendo vacinada na nossa cidade a vacina da gripe contra a gripe influenza. Então, acompanhe aí esse noticiário. Isso é um serviço da nossa igreja, tá bom? Nós entendemos que isso é a maneira de servirmos uns aos outros na nossa comunidade. Bem, meus irmãos, estamos em pleno domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus, dia de louvar ao nosso Deus. Então, eu quero desejar também a você e sua família uma feliz Páscoa, um feliz domingo de Páscoa, debaixo da graça de Deus. Ok? Logo mais à noite teremos nosso culto normalmente na nossa igreja e continuando a série de mensagens sobre Jesus como símbolo de Deus. E você está convidado a acompanhar-nos nessa jornada de adoração ao nosso Deus. Amém? Bom, vamos começar o nosso estudo bíblico e nós já temos preparado a nossa aula de hoje, ela já está totalmente aqui montada para você. Eu convido você para nos acompanhar nesse estudo da Palavra de Deus. Lendo os Salmos com C.S. Lewis, nós já estamos na aula de número 11. Essa jornada começou no mês de fevereiro e deve terminar ainda nesse mês de abril. E estamos preparando já a nossa lição, que irá continuar o nosso estudo bíblico à distância. A nossa aula de hoje, embora seja de número 11, ela diz respeito ao capítulo 10 do livro de C.S. Lewis, cujo título é As Escrituras. Aí, como eu tenho feito, né, eu separei uma frase do C.S. Lewis nesse capítulo para nos motivar a pensar e acerca do assunto que norteará a nossa aula de hoje. Ele diz assim na página 119: suponho que o Antigo Testamento inteiro seja constituído pelo mesmo tipo de material do qual é constituída qualquer outra literatura. O que C.S. Lewis está querendo dizer para a gente? Será que a Bíblia
É um livro como outro qualquer? Será que a Bíblia tem alguma coisa que a diferencia? Você concorda com ele? Esse é o assunto da aula de hoje. O que é a Bíblia? O que são as Escrituras Sagradas? Por que ela é um texto religioso sagrado para a religião cristã e para a religião judaica? Então é para a gente pensar sobre isso hoje, tá bom? E também para nos motivar, eu procurei um texto da Palavra de Deus que pudesse dar essa expressão que também preocupou o C.S. Lewis na sua abordagem. O salmista, no Salmo 36, versículo 9, diz assim: Pois em ti está a fonte da vida, em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Eu tenho para mim que a palavra de Deus é a maneira mais segura da gente perceber o que Deus tem proposto para a nossa vida, para a vida como seres humanos, como pessoas. Tenho certeza disso. E então eu considero a Bíblia, isso é uma perspectiva minha, considero a Bíblia como o maior e melhor livro de autoajuda que a humanidade já conheceu. Ele é um livro que gera vida. E ele é assim porque nasce no coração de Deus. É Deus administrando a nossa capacidade humana, a capacidade humana de pessoas ao longo do tempo, para permitir que um texto pudesse chegar até nós e falar de coisas tão importantes para a vida humana em qualquer época. Então, nós vamos mergulhar nesse capítulo. Eu convido você a fazer isso comigo e descobrirmos o valor das Escrituras para a nossa vida como pessoas. Então, o texto que vamos tratar hoje no livro do C.S. Lewis, para mim, tem a ver com aquilo que nós podemos chamar de recepção das Escrituras. Então, é a recepção da palavra de Deus. Já já você vai entender por que eu estou usando a palavra recepção. Porque é isso que importa nessa abordagem que C.S. Lewis nos dá. Então, vamos começar a explorar essa forma de tratar a Bíblia conforme C.S. Lewis nos propõe. Então, o primeiro aspecto que chama a atenção é que a leitura das Escrituras, como um texto geral, em toda a sua constituição, aponta para o fato de que ela é uma produção humana. Ela é uma obra literária. Talvez, se você é de uma tradição religiosa mais fundamentalista, você venha estranhar essa afirmação. Mas é isso mesmo, é um texto escrito, não é? E esse texto escrito surgiu numa determinada época da história e foi produzida por determinadas pessoas para um determinado contexto histórico. E é isso que faz uma obra literária. A obra literária é um texto escrito por um determinado ator, né, autor, destinado a um determinado público leitor. Então, só que tem o seguinte, esse texto literário, que é a Bíblia, ele é constituído de um aspecto que nós chamamos de mistério. Por que é um mistério? Porque ele é um texto que foi inspirado por Deus. Muita gente tem dificuldade de entender como é que foi essa inspiração. Será que Deus tirou a razão dos escritores para incutir nessa mente humana que foi usada para escrever a sua palavra? Claro que não, meu irmão. Claro que não, minha irmã. Os autores da Bíblia, aqueles homens e mulheres que foram usados por Deus para registrar a palavra de Deus, eram pessoas comuns, pessoas que viviam
num determinado espaço, num determinado tempo, influenciados por sua cultura, de tal maneira que eles produziram, à sua época, uma obra literária. Uma obra que tem as suas características literárias, mas que, pelo fato de tratar da relação com Deus, acabou tomando uma forma de sagrado, a forma de um texto sagrado. E, apesar desse mistério, dessa questão do sagrado, os textos estão carregados de influências dos contextos históricos e literários daquela época em que eles surgiram. Porque as pessoas que leram o texto naquela época teriam que entender a mensagem de forma clara. Nós não podemos esquecer que o texto escrito, o texto bíblico, né, as narrativas bíblicas, são histórias, poesias, saberes, leis, e que são produzidos por homens, por pessoas, marcados por sua cultura, e foram escritos para serem lidos por pessoas que os compreendiam a partir do próprio lugar onde eram construídos. Deu para entender isso? Isso aí é um princípio básico da hermenêutica bíblica, da interpretação bíblica, de que foi isso. Deus usou homens e mulheres de um determinado tempo para falar a um determinado povo, sem destituí-los de suas condições históricas, de sua racionalidade. Por isso que o texto é inspirado, é como se o autor respirasse um ar, uma ideia, como que se algo pudesse nortear a sua maneira de ver o mundo, e ele então imprime no texto aquilo que ele percebe, aquilo que ele sente, aquilo que ele experiencia na sua relação com Deus. Olha, gente, isso para mim é a maneira mais correta de compreender a natureza do texto bíblico. O texto bíblico é exatamente isso. Só que tem o seguinte, esse texto bíblico, ele então vai estar marcado pelas mesmas características linguísticas, gramaticais, literárias, de qualquer outra literatura, sem prejuízo do seu aspecto sagrado. No meu modo de entender, olhar, por exemplo, uma poesia de Salmos como um texto poético não tira a sua natureza de texto sagrado. Olhar uma história, por exemplo, contada pelos cronistas do tempo dos reis, não tira em nada a sua característica de texto sagrado. Olhar, outro exemplo, uma narrativa da Torá, lá no Gênesis, a respeito da criação, da mesma forma como que os mitos eram contados na sua época, no meu modo de entender, não muda em nada o aspecto da revelação de Deus naqueles textos. Então, para mim, os textos bíblicos, seja em qualquer época, sejam os evangelhos, seja o Apocalipse, todos eles foram escritos dentro de um estilo literário com características literárias, linguísticas e gramaticais que fizeram deles a obra de importância que ela se constituiu e que marcou um povo e que trouxe uma mensagem para a humanidade toda. Então, isso sem prejuízo do aspecto sagrado do texto. Então, a história de como as escrituras foram produzidas, quando a gente mergulha nessa experiência, aliás, se você quiser conhecer como que o texto bíblico surgiu, existem aulas que nós demos no ano passado, em 2021, a respeito da interpretação bíblica, como compreender e como conhecer os textos bíblicos. Você olha lá,
tem uma playlist sobre isso, já falamos sobre isso aqui e repetimos, para que você não confunda, porque tem muita gente ignorante desse aspecto. A Bíblia, para chegar até nós, ela teve é uma história de redação, uma história de recepção e uma história de preservação do texto bíblico. Então, essa história de como as escrituras foram produzidas e como elas foram preservadas, essa história é permeada por aspectos que a gente, quando olha assim, somente a mão de Deus para permitir que o texto pudesse ser preservado e chegasse até nós. Nem sempre os atores envolvidos, quando eu falo atores, estou falando dos redatores, dos amanuenses, dos tradutores, dos copiadores, todos eles que foram usados por Deus, porque era assim, né? Não era texto impresso, né? Todos eles foram usados por Deus. Então, mas nem sempre esses atores envolvidos na redação, cópia, transmissão ou mesmo na tradução dos textos tinha consciência de que eles estavam sendo usados por Deus. Eles não tinham consciência. Eles tinham uma consciência de que estavam fazendo alguma coisa para preservar e para produzir um texto que pudesse abençoar alguém. Olha, isso aqui é importante, eu vou guardar. Uma das grandes descobertas da arqueologia a respeito do texto bíblico é a forma com que os textos sagrados eram guardados pela comunidade de Qumran. Qumran é uma região na Palestina e ali foram encontrados manuscritos guardados, armazenados por uma comunidade de essênios que viveu ali naquela região, numa determinada época, e que eles tinham como prática preservar o texto. Eles faziam isso de forma religiosa, como se fosse um culto, como se fosse algo que eles estavam fazendo ali como um serviço religioso. E foi isso, exatamente isso, que ajudou a preservar muitos textos que hoje compõem a nossa Bíblia. Então, nós temos um texto que não só foi produzido por homens inspirados por Deus, mas que foi preservado, não é? Por homens e mulheres, copistas, tradutores, que foram também usados por Deus para que pudesse o texto chegar até nós. Aí você diz, mas Irene, você está aí com uma ideia que os fundamentalistas dizem. Isso é um conceito fundamentalista. Olha, se é, eles estão com a razão, entendeu, gente? Eu não posso negar esse valor, né? O fato de que por trás dessa história da preservação do texto bíblico, há alguma coisa misteriosa, alguma coisa mística aconteceu para esse texto chegar para nós de um jeito que eu pudesse ler hoje como se fosse uma mensagem para mim hoje, sem prejuízo do seu valor histórico, literário. Eu acho isso muito importante entender isso. A Bíblia, de um modo geral, preservou a sua ideia principal. Qual é a ideia principal do texto bíblico? É ser a palavra de Deus para toda a humanidade. É como se Deus estivesse falando para todas as pessoas, mas sem abandonar as marcas humanas deixadas por seus autores. Ali você vai encontrar algo que inspira, algo que nos entusiasma, algo que nos remete ao divino e ao sagrado. Mas eu vou encontrar ali também as marcas, os registros, a ênfase, o modo com que o autor, o tradutor, o copista, enfim, todos que trabalharam pela preservação do texto, tiveram ali deixado para que eu pudesse também ser tocado por essas marcas.
Essa é a riqueza do texto. O texto bíblico ele tem essa riqueza de que tudo nele foi preservado por Deus de uma forma misteriosa para que hoje eu pudesse ser inspirado também com sua leitura. Então, é preciso que nós compreendamos o seguinte: o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o quê? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é só a Bíblia. Aliás, a Bíblia é anterior ao texto. Antes que houvesse um livro, havia palavra. Entendeu? Havia um Deus que fala. Essa que é a realidade. A Bíblia é resultado da ação desse Deus que fala. E é por isso que ela é importante para nós. Então, a Bíblia, as Escrituras, são expressão, são formas de registrar essa palavra viva e anterior, que deu forma e sentido à revelação de Deus para com o homem. Deus se mostrou para o homem de diversas formas. E uma das formas é a sua palavra. A palavra de Deus, então, ela é essa forma de Deus se expressar para conosco, de Deus falar a nós. E essa forma vai além do texto escrito. Ela vai além do texto escrito. O apóstolo Paulo fala isso quando ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração extrapola aquilo que está explícito no texto sagrado. Mas o texto sagrado inspira para que a gente possa perceber a ação desse Deus entre nós. Deus não escreveu um livro, meus irmãos. Deus não escreveu um livro. Não é igual eu, por exemplo. Quando escrevo um livro, eu sento, pesquiso, reflito, pondero, vou até a publicação, faço o meu trabalho. Então, Deus não escreveu um livro. Deus não proferiu uma conferência, uma palestra. Deus não pregou um sermão aos homens. Mas Deus deixou vestígios da sua relação com pessoas que viveram em um dado momento da história e que se converteu nesse texto que nós temos, que é a Bíblia e os Salmos, uma porção dela. Deu para entender aí, gente? Isso aí eu acho que é uma maneira da gente compreender que tem feito muito bem a todos nós, não é mesmo? Então, dessa forma, a palavra de Deus não se resume a um livro, tá bom, gente? A palavra de Deus é mais do que um livro. A palavra de Deus não é uma disciplina acadêmica, que eu vou aprender agora como Deus fala, vou para o seminário, vou estudar teologia para poder entender o que Deus fala. Não, também não é. Você não consegue sistematizar esse conhecimento que Deus tentou passar para todas as pessoas. Na verdade, quando a gente fala de palavra de Deus, nós estamos falando de um conjunto complexo de formas que incluem narrativas, aforismos, provérbios, parábolas, metáforas, paradoxos, hipérboles e até algumas piadas. Sim, piadas, formas bem-humoradas de tratar do problema, que servem hoje para confrontar a nossa própria realidade humana. Então, é assim que os escritores, homens e mulheres, registraram a sua relação com Deus para que nós hoje pudéssemos ser confrontados com a nossa própria realidade. Bom, a pergunta, então, que cabe nesta hora
e de acordo com a reflexão que C.S. Lewis nos traz, é o que diferencia o texto bíblico dos demais textos da literatura mundial. O que diferencia, por exemplo, as profecias dos textos filosóficos? O que diferencia a poesia dos Salmos da poesia das grandes literaturas da sua época? O que diferencia, meus irmãos e minhas irmãs, é a maneira como a gente recebe ou recepciona o texto como palavra de Deus para nós hoje. Eu, quando leio, por exemplo, o filósofo Aristóteles, eu não leio da mesma forma com que eu leio a Bíblia. Quando eu leio um poeta antigo, eu não leio da mesma forma com que leio os Salmos. Quando eu leio uma peça das tragédias gregas, eu não leio da mesma forma com que eu leio os Salmos. E assim, ou outro texto bíblico, não é a mesma forma. Ou o Cântico dos Cânticos, não é a mesma forma. Porque no texto bíblico, eu, quando leio, eu sempre tenho o implícito, esse implícito de que ali tem um Deus trabalhando para que eu o conheça. Deu para entender? Então, é essa maneira de recepcionar as Escrituras que importa para nós. Bom, isso envolve uma chamada teoria da recepção. Isso é muito conhecido nos estudos de linguística, no estudo de linguística. A chamada teoria da recepção. Ela é muito acompanhada da fase agora, depois da década de 1960, então os estudos na região da Inglaterra, da Suécia, da Dinamarca, linguistas desta região, dessas regiões nórdicos, né, entenderam que o texto ele tem uma forma de ser compreendido. E ele depende da maneira como a gente o concebe. Então, é a teoria da recepção. Eu coloquei aqui no nosso comentário uma explicação breve sobre o que é a teoria da recepção. A teoria da recepção, que é uma forma de análise de discurso, análise do discurso é uma estratégia de interpretação de texto. Então, a teoria da recepção afirma que o texto é recebido pelos leitores ou ouvintes de forma dinâmica. Então, eu não leio um texto passivamente, né? Eu leio atribuindo sentidos a ele. Não é assim quando você lê um romance, por exemplo. A sua mente vai fazendo imagens, não, sua mente viaja. É uma verdadeira viagem, não é? A leitura é uma verdadeira viagem. Então, na leitura, na recepção do texto, novos sentidos são construídos a partir da experiência de cada um, da minha experiência, que é diferente da sua. Então, cada um vai ler um texto, e especialmente o texto bíblico, também acontece isso, da forma como ele percebe. Ele vai criar na sua mente imagens, ideias, sentidos que são resultantes da sua própria experiência individual. Então, os teóricos da teoria da recepção dizem que nós não somos leitores passivos, nem mesmo quando se diz respeito às Escrituras. Dessa forma, os significados não são estabelecidos pelos autores em si. Então, você vê lá, né, o salmista dizendo: eleva os meus olhos para os montes. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo dizer uma coisa, mas o que você vai atribuir àquilo vai depender da sua experiência pessoal. Os significados não são estabelecidos pelos autores em si, mas na relação que o leitor estabelece com o texto. E, de fato, o escritor ele tinha a intencionalidade de provocar isso no leitor. Quando um escritor escreve algo
para nós lermos, ele está querendo aguçar no leitor a produção de sentidos. E o que vale para a interpretação do texto não é a intenção do autor, mas o sentido que o texto produziu em mim. É isso que fica. Então, essa é a teoria da recepção, e o C.S. Lewis ele faz uso dessa explicação. Claro, ele não está explícito lá que ele usou essa teoria, mas como eu sou um estudante de linguística, isso facilita a nossa vida. Eu estou explicando para você que é exatamente isso. Nós não temos estudos bíblicos elaborados a partir da teoria da recepção. Tem muitos jovens que estão estudando teologia hoje, nos vários seminários do nosso país, que já aplicam a teoria da recepção, mas não temos obras significativas de comentários bíblicos, de recepção do texto bíblico, etc. Não temos. Mas temos leituras, por exemplo, como a leitura popular da Bíblia. É uma leitura que lida com a recepção do texto. O chamado método contextual, utilizado pela teologia da missão integral na América Latina. É uma forma de recepção, como os latino-americanos recepcionam o texto bíblico. Então, é uma coisa nova e muitas vezes muitas pessoas se surpreendem porque estão presos, lembro da aula passada, presos naquela interpretação ainda alegórica ou fundamentalista que marcou o texto bíblico. E outros até que estão muito mais presos com a leitura científica, histórico-crítica do texto. Então, você tem 3 leituras, mais uma nova, que a gente precisa se acostumar, né? A gente precisa se acostumar. Bem, já que eu aprendi sobre a teoria da recepção, vamos ver o que o C.S. Lewis está querendo dizer para a gente? C.S. Lewis considera que o texto sagrado que possuímos e chamamos de Bíblia é o melhor que a humanidade conseguiu produzir, que Deus usou homens e mulheres para chegar até nós. Então, essa é uma afirmação dele. Ele diz que o texto sagrado que possuímos e chamamos de Bíblia é o melhor que Deus fez para que tivéssemos um texto que servisse como referência da sua pessoa e vontade. Eu queria um texto mais explícito, eu teria um texto mais claro. Desculpa, mas foi essa Bíblia que nós temos, que a engenhosidade humana foi trabalhada para que nós tivéssemos uma explicação mais adequada, a melhor de todas, para que pudéssemos compreender a vontade de Deus e quem Deus é para a nossa vida. C.S. Lewis diz assim: Deus deve ter feito o que é melhor. Isso é o melhor. Portanto, Deus fez isso, pois somos mortais e não sabemos o que é melhor para nós. É perigoso prescrever o que Deus deveria ter feito. Claro, eu também acho que Deus deveria deixar um manual, né, escrito em alemão para todo mundo entender, nos mínimos detalhes, uma enciclopédia. Esse negócio de um volume só, com 66 livros inclusos ali, é muito pouco. Deveria ter uma coletânea aí de uns 500 volumes, uma obra clássica para cada época. Acho que deveria, sim. Você concorda comigo? Aí a gente, coitado, a gente vai querer levar a Bíblia para a igreja, né? Tem que levar num carrinho de mão a Bíblia para a igreja. Então, é perigoso prescrever o que Deus deveria ter feito, especialmente quando não podemos, sob nenhuma circunstância, enxergar o que ele fez, afinal de contas. Como é que Deus preservou o texto? Olha, gente, foi uma luta, uma história. Olha, tem coisas que o copista deve ter cochilado. Aí ficou uma palavra que nos abençoa hoje.
Ou então o copista está copiando, aí ele repete palavra, daqui a pouco ele repete de novo sem precisar, e aquilo está nos abençoando até hoje. É assim que o texto chegou até nós. O texto não chegou integral, ditado por Deus lá do alto. Aí o autor escreveu lá. Não, o autor ele colocou suas impressões, ele contou a história do jeito que ele sabia, na língua que ele dominava, ou então ele ditou isso para um secretário, que a gente chama de amanuense, e isso foi sendo multiplicado, traduzido, copiado, e veio chegando até nós, até os dias de hoje, desse jeito. Então, aí tem gente que pergunta assim, pastor, qual é a melhor versão da Bíblia? Todas. Todas. Nós precisamos de todas as versões para compreender a palavra de Deus. Eu gosto de todas elas. Você vai encontrar aqui mesmo, nessa sequência de estudos, eu uso a NVI. Já no livro de C.S. Lewis é utilizada a versão da Imprensa Bíblica Brasileira, a revista e atualizada de Almeida. Mas existem outras, você vai encontrar na nossa apostila, nas referências bibliográficas, quais são as versões bíblicas que eu utilizo nesse estudo que estamos fazendo. Então, nós precisamos de todas as versões, porque todas as versões têm as suas nuances, as suas implicações humanas, claramente. Sim, são humanas, mas eu não ignoro, como C.S. Lewis também não ignora, que também esses que são usados por Deus se inspiram para nos trazer o melhor de Deus para a nossa vida. Não existe um único melhor. Existe, então, uma pluralidade de bons textos para nos abençoar. Eu aprendi isso muito cedo. Quando eu fazia seminário, isso foi no começo da década de 1980, o ano era 1980 exatamente. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil estava com um grande projeto, um projeto inovador, chamado Bíblia na Linguagem de Hoje. Esse texto existe até hoje, que é a versão NTLH, ou a nova tradução na linguagem de hoje. E aí, então, esse grupo era coordenado pelo pastor Werner Cacho, um pastor batista muito bem preparado, estudioso, um linguista famoso, né? Estudioso do hebraico, do grego, uma sumidade, um homem de Deus, usado por Deus para isso. E ele coordenava uma equipe de muitos tradutores, que também eram professores de seminários, linguistas, tradutores conceituados, para poder examinar o texto original e trazê-lo para uma língua portuguesa que a nossa população brasileira pudesse compreender. Então ele explicou assim, olha, a tradução, ele foi ao seminário para poder explicar o processo de tradução da Bíblia para o português na versão da linguagem de hoje. E ele disse que o processo de tradução envolvia 19 etapas. Ou seja, para um texto bíblico ser impresso na Sociedade Bíblica do Brasil, era preciso que o texto fosse traduzido 19 vezes em circunstâncias diferentes. Graças a Deus, olha, esses homens são inspirados por Deus. É um trabalho gigantesco e somente um Deus maravilhoso pode conduzir a vida dessas pessoas. Deu para entender isso aí? É uma história, claro, eu estou contando aqui aquilo que eu ouvi, mas aí você imagina, você pega a versão NVI, que eu gosto, ou pega, então, a nova tradução de Almeida, que são traduções atuais, e você entende que, de novo, esse texto passou por um processo penoso, trabalhoso de tradução. Ali não foi brincadeira. E eu acho assim, uma tremenda arrogância de pastores, pregadores, que essa Bíblia não presta, isso aqui é uma heresia. Não, meu irmão, não existe isso. O texto sagrado, todo ele é
objeto de uma perspectiva de tradução. Entendeu? E para esse texto em português chegar até nós, ele foi resultado de um trabalho de muito temor. Porque foi assim que o texto chegou até nós. O texto grego, né, lá do Novo Testamento, para ele ser preservado e chegar até nós, deu muito trabalho. Muita gente suou a camisa. Muita gente chorou, muita gente orou, muita gente foi perseguida para que o texto pudesse chegar até nós. Então, eu, quando vejo um exemplar da Bíblia, eu louvo a Deus pela vida dos milhões de homens e mulheres que ajudaram aquele texto ser preservado para chegar até nós nos dias de hoje. Então, será que sou eu só que penso nisso? Não, os salmistas entendiam isso. O salmista entendia que as escrituras tinham uma relação muito mais ampla do que o texto escrito. Ele chega a dizer assim: confio em Deus, confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo, nesse Deus eu confio e não temerei. É assim? Olha, o texto está ali, gente, está dizendo ali. Por trás do texto tem um Deus que fala. Ele não fala só aquilo que está escrito ali. E aquilo que está escrito ali lembra para mim que eu posso confiar nesse Deus que fala. Isso é um salmista entendendo, tá bom, gente? Salmos 25, versos 8 e 10. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Mesmo que não seja religioso, Deus sempre orienta. E às vezes de uma forma que a gente nem entende, né? A gente, às vezes está pregando o evangelho para alguém e fala aquilo tudo explicadinho de acordo com o evangelho, mas ele vai experimentar pela dor lá na frente, por uma outra forma. Ele vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. O Deus, a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Deu para entender isso, meu irmão, minha irmã? A linguagem de Deus não é um texto escrito. A linguagem de Deus é o amor. É claro, existem formas de eu expressar isso. E a maneira como eu recepciono essa expressão vai depender da maneira como eu recepciono o amor de Deus na minha vida. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Então, a Bíblia, meus irmãos, não tem respostas prontas para as grandes questões humanas. Não tem nenhuma resposta pronta. A Bíblia é um livro que nos faz pensar. Aliás, num dos cursos que a gente fez, aqueles cursos sobre compreensão da Bíblia, interpretação bíblica, eu digo uma frase que eu gostaria que você lembrasse agora. A Bíblia é um livro que nos lê. A Bíblia é um livro que nos lê. Ela é um convite para que possamos mergulhar em uma relação com Deus, de nos aproximarmos dele, de experimentarmos a vida que ele quer que a gente viva. A Bíblia é isso. A Bíblia é um convite amoroso. A Bíblia é um vislumbre, é um indicativo, é como se fosse você está viajando a estrada e de repente vê aquela placa de advertência, de orientação ou até mesmo aquela sinalização. A Bíblia é isso. A Bíblia é essa sinalização para que eu possa orientar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Ela não é um livro de medos e persas, não é um código fechado. A Bíblia é um indicativo, um convite amoroso, como eu acabei de dizer agora, para que eu possa experimentar a vida que Deus quer que eu viva. Recepcionar a Bíblia, é isso que importa. E quando eu recepciono a Bíblia como palavra de Deus para a minha vida, isso me ajuda a trilhar o caminho da experiência de Deus.
quando eu recepciono a Bíblia como palavra de Deus para a minha vida, eu tenho melhores condições de fazer a minha experiência de Deus de forma mais profunda. Deu para entender aí, gente? Então, ler a Bíblia não é só um exercício de ficção, não é só um exercício de conhecimento, não é só uma devoção, mas é uma experiência de Deus. É possível a gente ter uma experiência de Deus a partir da leitura bíblica. E é isso que o salmista nos propõe. Os salmos estão repletos de expressões humanas que nos interpelam a ter uma experiência de Deus. Vejam só algumas destas interpelações. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Está na Bíblia. E ela nos chama a experimentar Deus para além do que está escrito, além da letra morta. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Eu sou uma pessoa para além do texto. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Que expressão bonita, né? E, finalmente, uma última menção aqui, Salmo 144, 3. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? Deus está falando conosco através da sua palavra e nos chamando a uma experiência que vai além da palavra, que extrapola até mesmo o texto, o sentido do texto. Então, é essa maneira como eu recepciono a palavra de Deus na minha vida como um referencial para eu poder mergulhar mais no mistério de Deus, na experiência de Deus, é isso que vai fazer o sentido da Escritura para mim. C.S. Lewis vê nessa aproximação entre revelação e textualidade a mesma relação que vamos encontrar na pessoa de Jesus sobre revelação e encarnação. Então, ele explica isso, né, que assim como Deus se revelou em Jesus Cristo, assumindo a humanidade para trazer nova vida, a palavra de Deus assume a forma literária para ser veículo de palavra de vida para os homens. Deu para entender isso aí, gente? Eu sei que é complexo demais. Não esquece que C.S. Lewis é um filósofo. E ele está entendendo isso, de que ali você não tem uma mera palavra verbalizada de Deus. Você tem essa fonte que nos induz e que nos conduz a ter uma experiência como uma palavra de vida que nos conduz a experimentarmos a vida na sua plenitude. Então, a Bíblia pode ser recepcionado como literatura? Claro que pode. Deve. Mas isso não deve tirar dela o sentido da revelação, que é a grande questão da teologia do começo do século XX. Quando, então, surgiu o método histórico crítico, alguns teólogos dizem, mas a gente não pode tirar o revelado, o inspirado da Bíblia. Karl Barth era o teólogo que ensinava sobre isso. Eu não posso esquecer que tem um Deus. Existe um Deus que fala, um Espírito que inspira, e ele faz isso de diferentes modos, usando uma pluralidade de instrumentos. O escritor, os primeiros leitores, os copistas, os tradutores, e todos e todas, que foram usados por Deus para fazer com que esse texto chegasse até a mim do jeito que ele chegou. Além disso, o teor da revelação na Bíblia, especialmente nos livros de Salmos, estão ligados à grande revelação de Deus em Cristo Jesus.
Porque se nós estamos falando da inspiração do texto, nesse aspecto da revelação, da vontade de Deus para nós, da pessoa de Deus para nós, então eu estou falando da história da revelação como um todo. Deus se revela de muitas formas, de muitas maneiras, como diz o autor da carta aos Hebreus. Deus se mostrou e tenta se mostrar para nós, como pessoas, de diferentes modos. E não fica de fora a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante como que os salmos profetizam essa revelação de Deus em Cristo. Nós já vimos isso em outra lição sobre os salmos messiânicos, mas precisamos aprofundar um pouco mais essa ideia de que os textos bíblicos, eles revelam a pessoa de Deus na encarnação de Deus em Cristo. Salmos 91, verso 11 e 12, que geralmente é um salmo que a gente lê para o nosso encorajamento, diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Onde você lembrou isso? A tentação de Jesus Cristo no deserto. Foi exatamente essa maneira que o Filho Jesus, que Jesus encarnado, respondeu à tentação de Satanás. Diz a palavra de Deus no Salmo 16, verso 10, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Você lembrou da ressurreição de Jesus, do cuidado de Deus na hora da sua morte. Ele morreu e foi ressuscitado. E a gente diz, é cumprimento de uma profecia, e essa profecia está nos Salmos. Então, meus irmãos, só para a gente concluir essa ideia, se a gente não considerar esse aspecto total da revelação de Deus, que inclui, inclusive, a encarnação, nós não teremos nada mais do que um texto de ficção. E a Bíblia não é uma obra de ficção. A Bíblia é um texto revelado, um texto inspirado, um texto que é permeado pela inspiração de Deus. Deu para entender isso aí, gente? Eu acho que isso foi muito importante. Para mim, esse capítulo de C.S. Lewis, ele tem uma importância muito grande. Nós chegamos ao final da nossa lição de hoje e eu quero agradecer pela sua companhia aqui. Quero orar com você. Feche seus olhos onde você está. Fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã de alegria estarmos na Tua presença. Muito obrigado pela maneira como o Senhor nos fala, pela maneira como a palavra Sua foi preservada para todos nós nos dias de hoje. E nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que vivenciam uma experiência de Deus em que a Tua palavra seja o nosso orientador. Muito obrigado por isso. Dá-nos uma manhã de paz na Tua presença, um domingo de Páscoa abençoado a todas as famílias, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, eu quero estender a você um convite para estar conosco logo mais à noite, às 18 horas, no nosso espaço, ali na Rua Roma, 103. Bom, nós temos verificado que a transmissão da mensagem no domingo à noite tem sido alguma coisa muito acidental. No domingo passado, por exemplo, nós tivemos nossa mensagem fragmentada porque, mais uma vez, a internet caiu na nossa região. Nós estamos numa região em que a internet é um pouco instável. Então, nós optamos por fazer o seguinte, combinamos com os nossos irmãos e vamos colocar em prática a partir do culto deste domingo. Nós vamos gravar a mensagem em vídeo. A mensagem será gravada e ela será postada posteriormente
no nosso site no YouTube, seguindo a sequência. Então, meu irmão, minha irmã, você que não pode estar nos nossos cultos presencialmente, quero pedir a desculpa a você. Nós não temos condições de transmitir a mensagem ao vivo do nosso espaço, mas teremos condições de deixar para você gravada no na nossa página do YouTube, para que você possa assistir num outro horário, tá bom? E não perca a sequência das meditações da Palavra de Deus dos nossos cultos, tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Por favor, compreenda e ajude-nos a compartilhar essa ideia, a divulgar os nossos vídeos e a fazer com que pessoas se inscrevam no nosso canal e nos ajude a compartilhar a Palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Ok? Um domingo de paz e de alegria na presença de Deus. E, mais uma vez, uma feliz Páscoa para você e toda a sua família.